Olá, pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a Lourdes Borges, engenheira agrônoma, e hoje nós vamos falar sobre micorrizas, fungos que ajudam as plantas. É isso mesmo, gente. Quando a gente fala micorrizas, isso representa uma associação benéfica entre fungos e raízes de plantas. Então, o termo micorriza não representa fungo. Micorriza não é fungo. O que é micorriza? É a junção, a associação de um fungo com a raiz de planta. Somente quando tem essa associação é que nós temos o termo micorrizas. E essa associação tem que ser uma associação benéfica, porque no solo tem diversos tipos de fungo e alguns deles podem ter uma associação, mas que não seja benéfica, né? Então, quando nós temos as micorrizas, essa associação é benéfica tanto para o fungo quanto para a planta. Então, esses fungos, eles estão presentes naturalmente no solo, mas eles também podem ser inoculados nas sementes, né? Então, nós temos produtos aí no mercado, nós não, né? O mercado ó, tem produto registrado que já pode ser inoculado na semente para aumentar a quantidade do inóculo, né? E nós temos aqui que as micorrizas, ela aumenta o volume do sistema radicular das plantas, aumentando a área de exploração no solo. Então, esse é o principal benefício, um dos principais, né? Benefício dessa micorrização, que ela aumenta o tamanho da raiz. É como se ela estivesse fazendo uma extensão da raiz. E com isso, a planta ganha, porque ela vai conseguir explorar um volume maior de solo, a planta vai conseguir chegar onde somente as suas raízes não chegavam, né? Ela vai mais além. Por quê? A raiz ficou mais comprida, a raiz ficou mais volumosa. Com isso, a planta vai lá no solo buscar principalmente água, né? Principalmente ali quando a gente tem aqueles veranicos, e ela busca também nutrientes que estão espalhados ali pelo solo. Com isso, as plantas absorvem mais água e também mais nutriente, principalmente o fósforo. Então, gente, as micorrizas, elas aparecem naturalmente na maioria dos solos, né? Mas um dos fatores que chamam, que atraem as micorrizas, que faz ela ter essa associação com a planta, é a falta de fósforo no solo. Porque nós podemos até ter o fungo lá no solo, ter a planta no solo, mas não acontecer essa associação entre eles, né? Porque um não está precisando do outro. Somente acontece a associação, que aí vira o termo micorriza, né? A associação do mico, que é o fungo, e de rhiza, que é a raiz. Essa associação somente acontece quando a planta precisa, né? Então, planta que não está precisando, ela não vai fazer a associação com o fungo, não, porque ela gasta um pouco da sua energia para fazer essa associação. Então, um dos motivos que faz a planta fazer a associação com o fungo é a falta de fósforo no solo. As micorrizas, ela tem um papel, as micorrizas, né, têm o potencial de absorver forma de fósforo que a planta não consegue. Além disso, elas solubilizam o fósforo também. Então, essa é uma outra vantagem dessa associação micorrízica entre o fungo e a planta. Por quê? Porque no solo nós temos uma grande quantidade de fósforo, mas esse fósforo a planta não consegue absorver. Então, o fósforo que a planta consegue absorver, a quantidade é pequena no solo. Aí o que que a micorriza faz? A micorriza vai lá, pega aquela forma de fósforo que a planta não consegue absorver e leva, coloca lá dentro da raiz, entrega para a planta, né? Então esse é um dos benefícios também da micorriza. Além disso, a micorrização ajuda a absorver mais água, mais nitrogênio, potássio, zinco e cobre. Por que que vai absorver mais água? Porque nós vamos ter mais raízes, né? As raízes vão ficar mais profundas. Então, se você pegar aí um mês seco aqui na região centro-oeste, por exemplo, por volta do mês de agosto, que já está ali uns 2, 3 meses sem chuva, se você cavar ali até uns 40 centímetros de profundidade, o solo vai estar molhado, né? Então, se nós temos uma raiz que consegue chegar nessa profundidade, a gente vai ter o maior aproveitamento de água. E as micorrizas faz isso. As micorrizas, ela aumenta o tamanho da raiz, né? Ela liga ali na raiz e a raiz vai ficar maior. E se ela consegue absorver água, ela vai absorver também nitrogênio, né? O nitrogênio ele é muito facilmente lixiviado, absorve também o potássio, o zinco ele é difícil de mover no solo, então a raiz tem que ir lá encontrar o zinco onde ele está, e o cobre também. Então, essa micorriza, a micorrização, né, ajuda nesse processo para a planta encontrar esses nutrientes.
As micorrizas ajudam as plantas quando estão tendo dificuldades em solos salinos. Elas captam água e nutrientes e entregam para as plantas. É isso mesmo, gente. Quando nós temos aquele solo com muita salinidade, né, com excesso de sais, principalmente nas regiões semiáridas, as plantas sofrem com isso. Aí o fungo não, a associação micorrízica nesse caso vai ajudar as plantas a ficar mais tolerante, mais resistente a esse aspecto, né? Mas a gente não precisa deixar isso sem tratar, gente. Um solo salino ele precisa ser tratado, né? Então, esse aqui nós temos é o primeiro inoculante registrado no Brasil, está registrado lá no Ministério da Agricultura, né? Então, gente, eu não trabalho com o produto, né? Eu estou só apenas mostrando para vocês qual que é o produto que nós temos no mercado, é esse aqui, o Rutela BR. E o Paulo perguntou: "Professora, como fazer a inoculação desse fungo nas plantas?". Então, Paulo, Roberto, a inoculação, o que que é? É você pegar o produto que foi lá, por exemplo, esse aqui, né, que está lá dentro de um recipiente, e você vai colocar esse produto em contato com a semente. Você pode fazer isso em casa mesmo. Se for dependendo da quantidade de semente, você pode pegar, por exemplo, um saco. Aí você pega um saco, coloca as sementes dentro e você vai colocar o produto. Aí você vai misturar, fazer o inoculante grudar na semente. Só que a semente estiver seca, ela não gruda. Então, o produto ele já pode trazer ali uma substância que vai fazer o inoculante grudar na semente. Mas se não tiver, você pode fazer uma solução açucarada e fazer essa solução açucarada é para dar o grude, né? Quando você colocar ali o produto grudar na semente. Aí no final é importante, a gente recomenda, você peletizar, ou seja, você vai fazer aquele pozinho, a semente ficar recoberta com calcário. Então você pode utilizar o calcário filler, né, para depois do processo você cobrir as sementes. Aí nós temos aqui o Abraão José, ele perguntou: "Boa noite, esse produto vai junto com o tratamento de semente?". Sim, então você pode fazer a inoculação no suco de plantio, é uma forma eficiente, né, bem utilizada, mas você pode também fazer junto com o tratamento de semente, mas tem que ser o último processo a ser feito, né? E bem ali no momento do plantio, porque nós estamos trabalhando aqui com seres vivos e esses seres vivos, eles são sensíveis, né? Então, a gente só pode utilizar isso aqui a última etapa ali no tratamento de sementes, mas pode sim, tá? Aí nós temos aqui o Júlio Braga, ele falou: "Serve para qualquer planta? Serve para sementes de pastagens?". Então, Júlio, não serve para qualquer planta. Então, tem algumas espécies de plantas, são poucas, né? Mas tem umas espécies de plantas que não aceita essa associação do fungo com a planta. Então, nesse caso aí, elas não adianta fazer a inoculação. Mas aqui no caso da semente de pastagem que você perguntou, sim. Então a semente de pastagem pode ser inoculada, né, e pode trazer bons resultados aí para você. Aí o Fábio, ele mandou aqui pra gente, né, o relato dele, o Fábio de Almeida. Ele falou assim: "Acho legal que as micorrizas são facilmente encontradas nas raízes de braquiária". É isso mesmo, as braquiárias, ela tem uma grande quantidade ali de inóculos. Por quê, gente? Então, assim, a braquiária, ela geralmente está ali naqueles solos ácidos, né? Se a gente pegar, por exemplo, os solos ácidos do cerrado, as plantas vão passar por uma situação de estresse. Então, quando a planta passa por qualquer situação de estresse, aí sim ela vai querer fazer a associação com a micorriza. Então, aí a associação com o fungo, né? Aí a gente vai encontrar a micorrização lá. Aí o que que o Fábio de Almeida fez? Então, aqui eu fiz um teste, arranquei as braquiárias com raízes, cortei as raízes, onde concentravam mais as micorrizas, e coloquei junto das pitaias, das raízes da pitaia, que tenho aqui. A gente pode fazer isso? Pode sim, essa é uma forma interessante aqui que o Fábio fez, então além de você utilizar o produto comercial, não precisa utilizar, então que se for uma área pequena, né. Aí o que o Fábio fez, ele foi lá no lugar onde ele sabia que tinha as micorrizas, né, pegou aquele inóculo, aí levou para um outro local, isso funciona, a gente pode fazer isso sim. O resultado aqui, ó, foi fruto mais doces e suculento, claro que associei adubação orgânica rica em fósforo. Antes de fazer isso, ele falava aqui que os frutos estavam aguados, sem frutose. Então, muito bom aqui a experiência do Fábio, né? E vamos lá, nós temos aqui o Renato Lopes, ele falou: "Eu aprendi isso esse ano. Micorrizas, achava que era um fungo específico, mas descobri que é uma nomenclatura para descrever todos os fungos". É isso mesmo, Renato. Então, micorriza representa a associação entre fungo e planta, né? E tem que ser uma associação benéfica, porque nós temos outros tipos de associação entre fungos e
planta e raízes, né, que não são benéficas. Então, não é todo tipo de fungo, então são alguns fungos, e esses fungos têm umas características, né. Nós temos aqui nessa foto mostrando uma linhagem específica de um fungo, e nós vamos lá, o que que acontece se com a cultura se utilizar o que acontece com a cultura se utilizar, está inoculado, né. Então aqui foi uma pergunta de um nosso seguidor, ele perguntou: "O que que acontece se a terra não estiver tratada, não estiver preparada?". Então é o seguinte, esse fungo, ele sente as mesmas coisas que a planta, então se o lugar não estiver bom para a planta, também não vai estar bom para o fungo. Mas o fungo, ele é muito inteligente, ele é muito mais resistente do que a planta, então ele ainda vai conseguir sobreviver, ele vai inocular ali, né, mas o processo pode ser não tão eficiente, né, então se a gente tiver metais pesados no solo, é um problema, né, que ele pode afetar ali a esporulação e a germinação do fungo e pode ser que não funcione. Então vamos em frente. Aqui para terminar, gente, o Alisson, vamos responder a pergunta do Alisson Luciano. Ele perguntou: "Pode ser aplicado junto com o azospirilo?". Pode sim, Alisson. Então aqui tem esses fungos, eles aceitam a associação benéfica, né, com o azospirilo, com as bactérias fixadoras de nitrogênio, então eles se somam. Então pode sim utilizar. Então, gente, era isso que eu tinha para hoje. Eu espero que vocês gostaram. Se vocês gostaram, clique aqui no gostei, se inscreva no canal e até uma próxima oportunidade.